Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maísa e eu fiz esse canal com as minhas irmãs pra gente compartilhar nossas experiências, falar um pouco sobre livros, as nossas rotinas. E ano passado, de 2023 para 2024, eu fiz um intercâmbio chamado Work and Travel, que é basicamente um intercâmbio que você vai para os Estados Unidos trabalhar e ser remunerado por isso e se aprofundar mais no inglês, conhecer novas pessoas. É, E por isso, hoje eu vou fazer um vídeo sobre a expectativa e a realidade que eu tive com esse tipo de intercâmbio. Eu vou começar dizendo uma coisa, gente, que a minha expectativa com o intercâmbio era fazer um intercâmbio que me desse retorno financeiro. Eu não tenho, não tive, e não sei se terei um dia a condição de fazer um intercâmbio por 3 meses e achar ok não ter o retorno disso do dinheiro que eu gastei, sabe? Então, eu procurei um intercâmbio que coubesse nas minhas condições e que eu pudesse ter o dinheiro de volta. E quando eu pensei em um intercâmbio, quando eu era mais nova, tudo, nunca me vinha os Estados Unidos na minha cabeça. Eu nunca pensava em, nossa, eu vou pra Disney, nossa, o sonho americano. Nossa, não tinha isso com os Estados Unidos. Eu tinha isso com outros países, eu tenho ainda isso com outros países, mas quando eu fui pesquisar para realizar esse sonho de fazer um intercâmbio, eu só encontrei esse tipo de intercâmbio nos Estados Unidos. Então eu falei, beleza, se é o que cabe no meu bolso, primeiro o que cabe no meu bolso e depois o que eu sonho, né? Eu sempre tive esse tipo de pensamento. Primeiro o que eu posso, né, canguru? Primeiro o que eu posso e depois o que eu sonho. Enfim, vai falar. Vou falar pra vocês as minhas expectativas e realidades antes de embarcar e depois que eu embarquei. Vamos lá. Primeiro foi o passaporte. Primeiro de tudo foi o passaporte que eu tive que fazer. Não tive muita expectativa, eu sabia que era só ir lá, não ia ter nenhum problema. Só ir lá e fazer. Enfim, beleza. Agora falando sobre a agência, no momento de escolher a agência, eu pensei, eu vou pra agência mais barata, porque o meu intuito é viajar e ter o retorno do dinheiro que eu vou gastar. Então, tinha uma agência que na verdade é o próprio sponsor, que se chama, não sei se ainda existe, né? Na época que eu fiz o processo era a GC. E aí eu falei, eu vou com ela porque é mais barato e é o que eu consigo arcar, né? Então, eu fui procurar como funcionava esse processo com a GC e muitas pessoas falavam, nossa, é complicado, nossa, é difícil. E aí eu falava, não, eu consigo, eu quero barato, vai ser ela. Não importa se a moça que atende, se a representante no Brasil é grosseira, não importa, eu consigo. Eu consigo lidar com pessoas grosseiras, eu já trabalhei com atendimento ao cliente, eu sou resiliente. Eu sei trabalhar com pessoas assim, eu sei lidar com essas pessoas. E, gente, essa era a minha expectativa. Quando chegou na hora da realidade, você tá ali investindo um dinheiro alto para fazer um intercâmbio. Mesmo sendo numa agência que é o próprio sponsor, você tá pagando ali para um serviço minimamente bom. E o que aconteceu quando iniciou o processo dessa agência? A moça que é representante do Brasil falou que quem já tinha ido antes era para indicar amigos, familiares, pessoas que já tinham feito intercâmbios, pessoas com inglês fluente, avançado, ou seja, não me encaixava em nenhuma desses critérios. E aí eu já achei muito injusto. Injusto, injusto. Já achei assim, ó, super injusto que as pessoas que não têm condições não tiveram privilégios de viajar para fora antes de ter tipo assim um inglês nativo fluente, ficasse com piores empregos, piores vagas, porque ia ser primeiro por indicação, sabe? Eu já achei péssimo. E aí eu falei, não vou mais com eles, não vou. E aí a gente tinha um grupinho, né, de quem ia fazer work and travel. Quando você tá procurando, você se junta ali as pessoas, você conhece as pessoas.
E aí a gente decidiu que ia procurar uma agência, e todo mundo junto procurar uma agência para ver se juntos todo mundo teria um desconto. E foram 4 pessoas e a gente conseguiu um desconto, não era nada equiparado? Não era nada igual, não era nada igual a DC. Mas a gente conseguiu um desconto. E a agência que a gente escolheu foi a STB. E no ano de 2023, ali, 24, foi uma das únicas agências que não deu BO. Não deu problema. E o nosso consultor foi ótimo, perfeito. Foi o Vitor da agência Ipanema, de Ipanema. E ele foi ótimo, perfeito, perfeito. Tudo que a gente precisava, ele ajudou. Então, assim, a minha expectativa era pagar mais barato. Ir com pessoas que, tipo assim, ir com essa representante do Brasil, né, dessa agência, e pagar mais barato. E tudo bem, se tiver problema, eu vou pagar mais barato. E aí, nesse processo, eu já entendi que, tipo assim, você pagar mais barato não vai compensar. Não vai compensar, porque ela chegou a falar, tipo assim, ai, gente, vocês têm que fazer meditação, se tranquilizem, não tenham ansiedade. Gente, infelizmente, principalmente para quem está fazendo a primeira viagem internacional, quem está fazendo o primeiro intercâmbio, para quem é um sonho, tem esse sonho muito grande, é muito difícil não ficar ansiosa, não ficar desesperada nesse processo. Você não sabe para onde você vai, você não sabe o que você vai fazer. Você tá ali tirando um dinheiro que tipo assim, você nem sabe se você vai ter o dinheiro de volta, sabe? Para quem tem tudo na mão, tipo assim, ai, minha mãe me deu isso, esse intercâmbio de aniversário. Eu só pedi para os meus pais e eles já me deram, tudo bem. A pessoa não vai ter ansiedade. Mas para quem tem outras condições, a ansiedade vem, gente. Eu não tive ninguém. Pra vocês terem noção, quando eu saí do Brasil, minha família inteira juntou e me deu US$ 100. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. E foi de coração, assim, mas foi o máximo que eles conseguiram me ajudar ali naquele momento. Eu não tive ajuda de ninguém. Foi eu trabalhando, eu fazendo renda extra, eu me virando para fazer esse intercâmbio. Então é óbvio que eu fiquei ansiosa, fiquei desesperada. Enfim, só para falar que a expectativa que eu tinha com a JC foi bem diferente da realidade que eu tive com a STB. Então, e também da realidade que eu tive com a JC, né? Então, pra mim foi ótimo. Foi uma agência que supriu todas as minhas necessidades. Eu fui para um bom empregador, mesmo eu fechando com eles em maio, que já é tarde, né? Você fechar em maio para ir na mesma temporada ali. E para mim foi tranquilo, assim, até a entrevista com eles foi tranquilo. Então, tipo, todas aquelas perguntas que falam que a agência faz para ver o seu nível de inglês, realmente eles fizeram comigo e foi bem de boa, assim. E a entrevista do empregador, ela foi mais difícil, obviamente, do que a da agência, né? Na agência é mais fácil porque eles estão querendo te passar tanto quanto você está querendo passar, porque eles vão receber dinheiro, né? Pra passar uma pessoa na entrevista. A pessoa vai se tornar cliente, né? Então, a entrevista do empregador foi mais difícil. E aí ela perguntou porque eu queria trabalhar ali no resort, porque qual era a vaga que eu queria e por quê. E aí eu falei que eu queria ser lift, mas que eu tava aberta a outras opções também. Na realidade, eu queria muito, 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 muito ser lift. Assim, ó, eu queria muito. Então, eu treinei toda a minha entrevista para isso. E aí ela falou que no final da entrevista, ela falou que ia dar o retorno pra gente no final do dia. Então, tipo, a gente fez a entrevista umas 2 da tarde e o retorno foi às 6. E aí, quando eu vi o e-mail dela, eu só chorei. Eu fiquei assim muito triste porque eu fui para uma vaga chamada Facilities, que quando eu li, né, li a descrição da vaga, eu não tava querendo dizer nada com nada. Não tava querendo dizer nada com nada. Tava falando só que ia ter que dirigir ônibus e aí J1 pode dirigir. Então era uma vaga muito confusa, assim, que ia trabalhar com manutenção do resort. Meu Deus do céu.
eu não sei nem pregar um prego, o que que eu vou fazer? E aí eu fiquei muito triste porque eu queria trabalhar na neve, e aí eu mandei mensagem pro RH falando, por favor, eu quero trabalhar com pessoas, eu quero desenvolver mais meu inglês. E ela falou, olha, a única vaga que tem, infelizmente, é a única vaga que tem. E por muito tempo, gente, eu acho que até eu embarcar e começar o trabalho, foi muito difícil aceitar essa vaga. Tipo assim, muito. Porque eu ia deixar o meu trabalho no Brasil. E aí, como é que eu ia pra uma vaga que eu não ia gostar, ia trabalhar lá, não ia viver uma coisa que eu tava querendo tanto, sabe? Então, o sonho ali já foi ficando mais com um gosto pior, assim, eu já fui preparada que eu ia ter ia para uma vaga ruim. E a realidade, gente, é que foi completamente diferente. De todas as pessoas que trabalhavam no resort, né, J1 ali, eu acho que o meu trabalho foi o mais suave de todos. Primeiro que na job offer tava que eu ia ganhar US$ 14 a hora e eu ganhei US$ 15 a hora. Eu cheguei lá, eu vi, eu fiquei até quieta, porque todo mundo ganhava US$ 15 a hora e da job offer de todo mundo tava de 15 pra cima e na minha 14. Então chegou lá e eu vi que eu ia ganhar 15, falei, é isso, acabou, nem falei pro RH nem nada. E eu era a única menina do meu turno, então eu tinha muitas horas. Porque na realidade a minha função lá era recolher toalha dos banheiros das piscinas. E aí os caras que trabalhavam comigo no turno da tarde e noite, eles não podiam entrar em um ambiente feminino. Então eu fazia isso, eu ia lá, aí tinha que você deixar sempre as coisas limpas, assim, não molhadas. E sinceramente, gente, lá nos Estados Unidos ninguém tá nem aí pra limpeza profunda. Então, tipo, eu terminava meu trabalho em 2 horas. O que eu ia fazer era recolher toalha. Ficar recolhendo toalha, repondo toalha. Essa foi minha vida. E, sinceramente, eu amei meu trabalho. Porque eu podia ficar simplesmente andando pelo resort. Tipo, como o resort era grande, eu tinha que limpar todas as áreas, né? Eu ficava andando. Eu voltei, gente, pro Brasil, eu tinha perdido 4 quilos. Antes de eu ir viajar, eu fiquei muito preocupada porque eu tinha fascite plantar, né? Meu pé doía muito, era muito sofrido. Eu, tipo, fazia uma caminhada. E lá, como eu tinha que andar muito, simplesmente isso curou, gente. Eu andava assim que eu não tava nem aí, andava na neve, quando não tinha neve, e aí eu encontrava J1 pelo caminho, eu parava para conversar, e eu ia tomar um café, e aí eu conversava com os meus colegas de trabalho, e eu só trabalhava com idosos, assim, tinha um cara mais ou menos ali da minha idade só, e o resto era tudo gente mais velha, tipo assim, maior de 60 anos. Então, tinha um pessoal que. Tinha uma moça que ela trabalhava. Que ela trocava comigo, né? Ela ia de manhã e aí quando eu chegava ela ia embora. Ela era um amor, gente, um amor. Uma senhora assim, ó. Que eu tenho saudade, sabe? E aí tinham dois idosos que trabalhavam comigo também. E que eles eram incríveis, assim, a gente conversava muito, eles era uma cidade muito pequena, então eles não sabiam nada de outros países, né? Então, eram sempre conversas muito legais, assim, eles me falavam da vida deles, eu falava da minha. E aí eles me levavam chocolate depois do almoço, era tipo, eu sentia que eu tava ali com vários pais e mães, sabe? E a minha supervisora, na verdade, ela não me supervisionava porque eu não dava trabalho. Eles me queriam lá das 9 da manhã até as 10 da noite, eu ia trabalhar das 9 às 10. E tipo assim, não tinha problema, eu nunca reclamava de trabalho, nunca reclamava nada. Até ganhei presente deles também. Foi assim incrível. No último dia de trabalho a gente comprou pizza. Foi, tipo assim, eu me senti querida, sabe? Era muito difícil, foi muito difícil aceitar, né, a vaga, tudo. Mas no final foi o melhor lugar que eu poderia estar, sabe? Então, eu gostei muito. O resort é muito acolhedor, muito família, assim. Eu andava por todos os lugares e eu me sentia segura. Porque na cidade é basicamente o resort ali de relevante, né? Então, foi assim ótimo, sabe?
E aí, como eu trabalhava com os caras que dirigiam os ônibus do J1, eu podia ir pra qualquer lugar, eu podia pedir carona pra não andar tanto no resort, sabe? Se eu quisesse. Então, foi assim. Eu sinto saudades, não do trabalho, assim, porque o trabalho eu não gostava tanto, mas das horas que eu não tava trabalhando ali, sabe? Aí eu ia pra área da piscina, eu ficava lá conversando com o pessoal da recepção, sabe? Então era. Eu basicamente terminava meu trabalho e ia andar. E aí, tipo, as pessoas perguntavam, me encontravam assim, no meio do resort, andando, e iam me pedir informação. E no começo eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou passar as direções certas? Será que eu vou falar alguma coisa certa? E eu lembro que no começo, na primeira semana, assim, as pessoas me perguntavam e eu falava só, ai, meu primeiro dia que eu não conheço muito bem. E aí depois na segunda semana eu falei, não, agora eu vou começar a falar, né? Já sei bem. E aí eu falava as coisas tudo errado. E era, tipo, assim, ó, aterrorizante. Mas depois, no final da temporada, eu via que eu já sabia explicar mais, sabe? Enfim, esse foi a minha expectativa e realidade em relação ao trabalho. Agora falando sobre second job. Eu não tive second job, até porque eu tinha muito trabalho. E nas minhas horas livres eu queria ter paz, sabe? E aproveitar o resort, porque a gente podia aproveitar qualquer coisa do resort. Então eu fazia isso. Como eu tinha muitas horas e, e queria essa paz, eu não fui atrás, mas antes de ir pro intercâmbio, eu tava assim, eu vou procurar. Eu vou procurar, nem que eu tenha que, sei lá, trabalhar 24 horas por dia, eu vou trabalhar. E quando chegar lá, a realidade é outra, sabe? Então, pra mim, essa foi a maior quebra de expectativa, porque eu jurava que eu ia trabalhar muito, ia trabalhar em dois, três empregos. E assim, no resort que eu fui, lá no Crystal, você, na cidade vizinha, ali, uns 20 minutos de ônibus, que tinha ônibus, né, ali, pra você, se não me engano, era $1,50, alguma coisa assim. E você podia trabalhar no supermercado, essas coisas, mas eu não fui atrás. Eu não fui atrás, não queria. Enfim. E mesmo assim eu ganhei dinheiro suficiente para retornar. E aí eu vou falar sobre isso depois. Em um outro vídeo eu já vou, depois desse eu vou fazer outro sobre os valores e aí eu mostro certinho. Até eu tenho os meus paychecks ainda, mas quanto eu ganhei e quanto eu gastei, eu vou fazer isso tudo certinho. E aí sobre compras. Quando eu saí do Brasil, eu pensei, eu quero muito um tablet. Que eu queria um tablet. E E aí eu pensei, vou comprar só um tablet e as coisas diferentes lá que eu achar, tudo, essas vão ser minhas compras. Eu não tenho muito fascínio, tipo assim, por roupa de marca, por maquiagem de marca. Não consigo ser esse tipo de ter esse tipo de consumo, sabe? Tipo, eu comprei minhas roupas de neve e uma coisa ou outra lá. E meu tablet. Só que eu fui com a ideia. Eu tinha um Xiaomi, não sei como fala, um celular que, tipo assim, ele não era ruim, mas ele não era um iPhone. Mas eu falei, eu vou com ele, eu vou voltar com ele, porque eu não vou me render ao iPhone. Eu não queria um iPhone. E não é nem porque eu não gosto de iPhone. É porque eu não queria gastar o tanto que era um iPhone, sabe? Eu queria retornar com o meu dinheiro de volta. Gente, eu tenho ascendente Capricórnio. Eu não gosto de gastar meu dinheiro suado com coisas assim que eu não preciso tanto, sabe? Então, falei, eu não vou comprar um iPhone. Até que um dia tava tendo uma tempestade de neve e eu deixei meu celular no bolso, fechei o bolso. E quando eu fui ligar meu celular depois, tipo assim, depois de uns 40 minutos, ele não ligava mais. Ele não ligava de jeito nenhum. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, não é possível. Eu não tinha recebido ainda o dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar um celular. Sorte que um dos meninos que foi com a gente, ele tinha comprado um celular novo, um iPhone, e aí ele me emprestou o celular antigo dele. E aí eu fui usando, se eu não me engano, eu fiquei uma semana sem um celular meu, usando o celular dele mesmo. E aí depois eu comprei o iPhone, porque eu já tava lá mesmo, já tinha quebrado o meu. Mas eu fiquei assim tão sentida que eu gostava tanto daquele celular, enfim. Depois eu descobri que ele não era prova de neve. E o iPhone é. E falando sobre expectativa e realidade do Grace Period. Ai,
essa palavra, essa frase é muito difícil de eu falar. É, eu, eu tinha certeza que eu não ia fazer uma viagem no final do intercâmbio, porque eu tava com muito medo de voltar pro Brasil e não ter um emprego. Então eu queria guardar o dinheiro. Gente, a realidade foi completamente diferente. Consegui um emprego lá mesmo. Estando lá, eu já consegui meu emprego do Brasil. E aí, o que eu fiz? Eu juntei mais dinheiro e falei, eu vou ficar uns dias em Chicago. Antes do intercâmbio começar. Porque esse grace period é antes ou depois do intercâmbio, né? E aí eu falei, eu vou fazer antes. E, gente, assim, ó, falei, vou pra Chicago sozinha, vou me virar. E é isso. No final, gente, eu perguntei num grupo de work and travel quem ia pra Chicago nos mesmos dias que eu, e eu encontrei três meninas que iam pra Chicago no mesmo dia que eu, e elas iam trabalhar no Michigan, que é o estado que eu fui. E assim, gente, foi amor à primeira vista. Eu conheci elas em Chicago e, tipo assim, até hoje a gente tem contato, sabe? Elas são, assim, ó, as melhores pessoas que eu conheci nesse intercâmbio. Foi muito legal a nossa viagem para Chicago e depois no final do intercâmbio, a gente se encontrou numa cidade próxima ali, que era o meio de nós todas ali. E foi muito legal, gente. E conhecer Chicago, assim, para mim foi perfeito. É uma cidade, assim, que eu quero muito voltar. Nunca tive sonho, né? Eu falei, não tive sonho de Disney, não tive sonho. Não tinha sonho de Nova York, de viver tudo isso, não tinha. Mas eu fui pra Chicago e é o lugar que eu quero voltar, sabe? Eu quero viver isso de novo, porque é uma cidade tão bonita, tão segura e tão limpa, sabe? Você não via nada ali, e foi pelo menos o lugar que a gente ficou, né? A gente ficou numa área mais central, assim, até porque eram só meninas, a gente não queria arriscar. Mas foi muito bom, gente. Então a expectativa era que eu ia sozinha, ia mais com medo, assim, tudo. E a realidade foi que eu encontrei amigas. Amigas ótimas. E que até hoje, sem estar fazendo intercâmbio, a gente tem contato. Então foi muito legal. E falando sobre amizades ali no intercâmbio, não fiz amizades fora essas meninas. Eu fui até com pessoas que eu já conhecia aqui no Brasil mesmo, de grupos e tal, mas não considero conexões genuínas, assim, foi muito difícil. A maioria das pessoas eram falantes de espanhol, então eles tinham as piadas dele, os grupos deles, e os brasileiros tinham seis brasileiros só. A gente era mais excluído, assim, sabe? Então foi uma realidade assim muito dura de viver nos dias que eu estive lá. Mas eu fiquei feliz de ir mais velha, porque esse intercâmbio geralmente a pessoa faz ali no comecinho da faculdade, então ela tem 20 anos, 20 e poucos anos. Eu já tava com 26 anos quando eu fui. 26? 27, sei lá. E, e eu já tava mais madura do que as outras pessoas, assim, eu já tinha vivido mais coisas. Então, isso de não ter amizade, eu ficava assim, eu já tenho meus amigos do Brasil, já tenho uma família que me ama, amigos que me amam, então eu vou aproveitar a oportunidade que eu tenho aqui. E aí eu comecei a fazer as coisas sozinha. E foi ótimo. Ótimo, às vezes uma outra pessoa se juntava, as coisas que eu ia fazer, mas eu tava ali pra ser sozinha e viver feliz sozinha essa experiência, sabe? Eu não podia ter crescido mais. Foi muito legal, assim. Então, nessa parte do resort, do trabalho, de estar fora do trabalho, que eu acreditava que, nossa, teria festas ali com as pessoas, a gente ia ser amiga de pessoas de outros países, dos brasileiros e tal. Essa era a minha expectativa. E a minha realidade foi um intercâmbio mais solitário e sendo feliz nos momentos que eu trabalhava. Não que estando sozinha não era feliz, mas tipo, tendo contato com as pessoas, conversando com as pessoas no momento que eu estava trabalhando. Então, essa foi a realidade. E foi uma realidade assim gostosinha de viver, sabe? E hoje eu tenho saudade. Quando eu tava vivendo ali, alguns momentos eram bem difíceis assim, porque você sente a rejeição e não é a rejeição em si, sabe? Não é que as pessoas estão te rejeitando, é porque você já sente a rejeição, já tem traumas de outras coisas e eu aprendi a conviver com isso, eu acho. E aí eu trouxe até pro Brasil. Hoje eu faço muitas coisas sozinha, tenho meus amigos, gosto muito de estar com eles, mas eu aproveito meus momentos sozinha também, sabe? Se eu conseguir em outro país,
eu consigo fazer qualquer coisa aqui no Brasil, sabe? E aí, falando sobre o house, minha expectativa do house, eu sabia que lá tinham dois housings. Um house maior, que aí cada pessoa, tipo assim, com sala grande, tudo, e os quartos ficavam com dois J1s. E outros pequenos, e todo mundo pagava o mesmo valor. Sempre achei isso um absurdo. Sempre achei assim, ó, ridículo. Mas o meu housing, gente, era tipo do tamanho do meu quarto hoje. E aí era um quarto que tinha uma cozinha. E aí três brasileiras dividiam. E, gente, assim, foi um inferno, inferno. E inferno foi infernal. Tá? Uma brasileira era a pessoa que eu me dava melhor ali, era, a gente conversava tudo. Mas tinha outra brasileira, gente, que Deus me livre. Eu nunca mais quero encontrar ela na minha vida. Nunca mais, é sério. Se eu encontro ela perto de mim, eu fico. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu troco de calçada, sabe? Porque ela era xenofóbica, ela era escrota, ela era ridícula. Era assim, uma pessoa deplorável, gente. Ela era deplorável. Assim, sabe que você é uma pessoa que você não conseguiria conviver nem se ela morasse em outro país. Seria difícil conviver com a pessoa. Ela foi essa pessoa. Então a gente teve problemas com ela muitas vezes. Ela não gostava de limpar o housing. Ela ensinou uma americana lá que ela fez amizade. Inclusive, ela levava pessoas lá. Uma vez eu entrei no house, ela tava transando com um peruano, uruguaio, sei lá. E foi assim, péssimo. Porque não tinha divisão de camas, não tinha porta, era um lugar, sabe? Só tinha a porta do banheiro. E ela tava ali com o cara, enfim. Deplorável, uma pessoa assim, ó, deplorável. E ela ensinou uma americana que ela conheceu a chamar brasileiros de macaco. Gente, assim, ó, foi o dia que eu mais passei raiva no mundo, assim. Eu falei na cara da americana que isso era racista, que era feio, que ela tava ensinando uma coisa horrível pra ela, sabe? Então, foi, sabe? E, tipo, eu nunca conheci uma pessoa assim tão, sabe? Ela era muito instável emocionalmente. Eu acho que ela é. Não sei se ela tinha algum problema, gente, mas foi muito difícil conviver com ela. Muito, 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 muito. Quando ela foi embora antes de mim. E, gente, quando ela saiu, eu fui. Eu respirei aliviada, assim, porque eu vivi 3 meses com um inferno de pessoa. Foi, assim, péssimo. Mas, enfim, eu esperava que fosse um lugar tranquilo, sabe? Que eu pudesse pelo menos dormir à noite, que eu voltasse do trabalho e eu tivesse paz. Mas não, não tive paz, foi horrível. E, e aí, sobre o retorno financeiro, eu vou fazer um vídeo só pra isso. Eu não tava esperando ganhar muito, mas eu ganhei. Né, o suficiente pra eu voltar e repor o dinheiro que eu gastei. Mas eu vou fazer um vídeo só pra isso. E é isso, foi um vídeo mais longo, mas quando eu tava no processo de work and travel, eu tava procurando tudo. E eu espero que ajude vocês. Espero que ajude as pessoas que vão fazer ano que vem, sei lá, estão juntando pra fazer nas próximas temporadas. E é isso. Ah, eu só esqueci de falar sobre o visto, a entrevista do visto. Mas pra mim foi tranquilo, assim. Eu fiquei muito, 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 muito ansiosa. Mal dormi. Foi horrível, foi um período horrível da minha vida. Eu só focava nisso. Todos os dias eu ensaiava, todos os dias eu tava com as perguntas na ponta da língua. E aí eu cheguei lá e eu não fiquei nem 2 minutos, a mulher me aprovou. Então, foi muito tranquilo. Mas tenho ansiedade. Às vezes o que falta nas pessoas sendo que estão sendo reprovadas é não ter ansiedade, achar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas se prepare. Porque se você se prepara, vai dar tudo certo. Não vai despreparado. E aí, era isso. Agora sim, vou me despedir. Se você gostou de alguma coisa que eu falei, se te ajudou de alguma forma, se vai te ajudar, se inscreva no canal, por favor. A gente fez esse canal para compartilhar nossas experiências,
as reuniões que a gente faz, nosso clube do livro, nossos vlogs. Então vai ser bem legal ter mais inscritos aqui. Não é um canal que a gente divulga abertamente para as pessoas, a gente não quer que pessoas mais próximas encontrem nosso canal. Então a gente não divulga muito. E se pudesse, já que você tá aqui, se inscreve, nem, se você estiver na TV, põe aí, se inscreve rapidão. E é isso, gente. Qualquer coisa, deixem perguntas aqui nos comentários que eu respondo. Não tem muitos comentários, então eu consigo responder pelo menos. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau.